Oi, Alpha! Ah! Um ladrão! Opa, calma, cara. Sou eu, o Lu. Eu tô fantasiado. Tá, mas que roupa estranha é essa? Estranha? Cara, eu sou o Homem-Aranha. Quem? Você não conhece o Homem-Aranha? Eu deveria? Lu, pra onde você vai? Vou trocar de roupa e fazer um vídeo. Ah, o Homem-Aranha. Como não amar esse personagem, hein? Afinal de contas, ele é um dos heróis mais famosos no mundo todo. E o pior é que eu não tô nem exagerando. E sinceramente, eu acho que você deve conhecer pelo menos um pouco da história do nosso querido menino Miranha, não? Um adolescente normal, bem aleatório que, por ironia do destino, acaba sendo picado por uma aranha radioativa e ganha superpoderes. Pois é, seria muito clichê fazer um vídeo sobre a lore dele, até porque no YouTube tá lotado de vídeos assim. Então, ao invés disso, você por acaso sabe a história da criação do nosso querido Miranha? Sabia que por um triz ele poderia nunca nem sequer ter vindo a público? Bom, então fica ligado aí, porque hoje você vai saber a icônica origem do Homem-Aranha. Bom, essa história começa lá pela época dos anos 60, mais especificamente do ano de 1962, também conhecido como a época que nenhum de nós viveu. Enfim, nessa época as histórias em quadrinhos de super-heróis eram completa febre. Batman, Superman, Quarteto Fantástico, Hulk, Capitão América, todas essas HQs eram tão populares naquela época que vendiam praticamente como água. Só que, se você parar pra analisar bem, todos esses super-heróis tinham algo em comum. Todos eles eram adultos formados, sem nenhum tipo de problema pessoal e com um senso de justiça muito forte. O que, convenhamos, não é algo que um adolescente iria se identificar, o que era um pequeno problema, já que os adolescentes eram o público central das histórias de quadrinhos da época. Só que, infelizmente, pelo menos até então, eles não tinham nenhum tipo de herói pra chamar de seu. E foi vendo isso que um certo carinha não muito conhecido naquela época, eu não sei se você conhece ele, é um tal de Stan Lee. Pois é, ele teve a brilhante ideia de criar um herói adolescente. O que hoje em dia pode não parecer grande coisa, mas por mais incrível que pareça, houve uma época que os adolescentes só podiam ser retratados em histórias em quadrinhos como ajudantes de heróis e não como heróis próprios. E Stan Lee estava disposto a mudar isso pra sempre. Bom, então já decidido que o herói seria um adolescente, ele pensou exatamente: que tipo de poder eu posso dar pra esse cara? Foi aí que, enquanto ele estava desenhando o herói, ele olhou diretamente pra sua parede e viu uma mosca rastejando por ela, e pensou: por que não dar poderes de grudar na parede pra ele? Parece legal, né? E aí, então depois de várias horas pensando em diversos nomes, dentre eles Homem-Mosquito, Homem-Mosca, pior ainda, Homem-Inseto e afins, ele finalmente encontrou um nome que soasse bem pra ele: o Homem-Aranha. E foi assim que, de uma simples ideia um pouco tosca, ele deu início à história do personagem. Ele deu uma história trágica e vários problemas pessoais, porque, né, todo mundo tem problema. E foi então que, animado, ele juntou esse punhado de ideias e foi mostrar tudo pro seu agente. E foi bem aí que os problemas começaram. Pode parecer bem louco imaginar isso, mas a ideia desse novo herói foi completamente rejeitada. Uma aranha. Ninguém gosta de aranhas, Stan. Por que alguém gostaria de um adolescente com poderes de aranha e ainda por cima com problemas pessoais? Stan, heróis não podem ter problemas. Essa é a graça. E foi com essas palavras vindas de seu agente que Stan Lee saiu do seu escritório completamente desapontado. Porém, mesmo com todas essas desavenças, ainda havia uma pequena luz no final do túnel, porque assim como nosso querido Miranha nunca desiste, Stan Lee também não desistiu. Ele não conseguia em hipótese alguma tirar da cabeça que esse herói poderia fazer muito sucesso, então ele resolveu fazer algo meio louco. Ele acabou lembrando de uma das HQs que eles vendiam chamadas de Amazing Fantasy, que estava prestes a ser cancelado naquela época. E bom, provavelmente você não deve saber, mas naquela época, quando uma HQ estava prestes a ser cancelada, ninguém ligava pro conteúdo que iria ser posto dentro dela, já que era praticamente um produto morto. E então Stan Lee teve a brilhante ideia de colocar a história do seu novo herói nessa HQ, só pra poder tirar essa ideia da cabeça. E após isso, bom, ele simplesmente esqueceu desse assunto. E foi bem aí que algo bem inesperado aconteceu.
Depois de apenas um mês após a publicação da sua história, um certo dia, Stan Lee acorda com a ligação do seu agente chamando ele com urgência no seu escritório para falar sobre algo. Acontece que em apenas um período de um mês, as vendas das revistas de Amazing Fantasy subiram tanto como nunca antes visto. E ao saber dessa notícia, ele recebeu a proposta ambiciosa de poder finalmente fazer uma série completa desse herói. E foi a partir desse momento que nasceu o nosso ícone chamado o espetacular Homem-Aranha. Após o lançamento das HQs de Amazing Spider-Man, o herói simplesmente virou um ícone dos adolescentes daquela época. Todo mundo queria ser que nem o Homem-Aranha, já que de todos os heróis que existiam nos anos 60, ele era o único que as pessoas conseguiam se enxergar nele, por causa dos seus vários problemas pessoais que ele lidava enquanto carregava o peso de ter que proteger Nova York. E particularmente o que mais me faz amar esse personagem é... Desculpa o termo genérico, ele é gente como a gente. De todos os heróis que eu conheço, assim que eles ganharam seus poderes, eles pensaram: esse poder deve ser usado para salvar vidas. Só que a primeira coisa que o Peter Parker pensou assim que ganhou seus poderes foi: bom, deve ter alguma forma de ganhar dinheiro com isso. E essa, meus amigos, é a essência do nosso querido Miranha. Ao contrário do que muitos pensam, o Peter não virou o Homem-Aranha assim que ganhou seus poderes. Não, ele era apenas um garoto que tinha acabado de ganhar uma forma de conseguir muito dinheiro. O que fez o Peter Parker virar realmente o Homem-Aranha foi a morte do seu tio Ben. O fato dele ter indiretamente sido responsável pela morte do seu próprio tio fez com que ele percebesse que suas ações têm consequências. E foi só a partir disso que Peter decidiu usar seus poderes para lutar contra o crime, gerando assim o maior dilema do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Segundo Stan Lee, ele nunca imaginou que essa pequena frase dita no final da sua HQ poderia mudar todo o universo de super-heróis para sempre. E sabe o que é melhor disso tudo? É que a ideia desse herói não mudou apenas o modo que as pessoas viam as HQs de heróis, já que ele revolucionou também os filmes de heróis em uma época em que ser um filme de super-herói era considerado coisa de criança. Ele, junto com o filme dos X-Men, foram responsáveis por trazerem uma nova visão para as pessoas do que realmente é ser um filme de super-herói. Se antes ser um filme de super-herói era um demérito e algo visto como infantil, hoje em dia é um mérito gigantesco e digno de se orgulhar. Todo mundo hoje em dia conhece ou gosta de algum tipo de filme de herói, mesmo que nunca tenha lido um HQ ou visto algum desenho sobre esse personagem. E mano, vocês não têm noção, isso é surreal. E sem falar que até mesmo recentemente ele continua revolucionando, já que graças ao filme Homem-Aranha no Aranhaverso, hoje em dia temos uma visão bem mais complexa de como funciona o universo desse herói, e que ele pode ser expandido até mesmo para outros universos. Agora é só esperar pra saber se esse novo filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai conseguir revolucionar de novo o universo de heróis. E saindo do personagem só por alguns segundos, mano, na moral, eu tô muito empolgado pra ver se esse novo filme do Homem-Aranha vai ter os Homens-Aranhas dos filmes antigos. Cara, isso vai ser épico, mas voltando pro assunto. E bom, eu sei, eu tô falando muito a palavra revolucionar nesse vídeo, mas mano, essa é a única definição que eu consigo dar pra esse ícone, porque na real, toda vez que ele dá as caras, ele muda a visão que a gente tem sobre ele pra melhor. Pois é, né, quem diria que aquela pequena história vida de um escritor de quadrinhos chamada de horrível e que nunca daria certo, se tornaria uma das ideias que mudaria o mundo do entretenimento como nunca antes visto. No final das contas, é como Stan Lee disse uma vez: se você tem uma ideia e realmente acredita nela, nunca deixe nenhum idiota te convencer que é uma ideia ruim. E aí, Alpha, aprendeu agora quem é o Homem-Aranha? Isso responde a sua pergunta? O quê? Não, na verdade não responde não. Ah, droga, era pra você piscar. Pisca! Tá, né? Mas eu não vejo porque isso faria eu mudar de... E aí, isso responde a sua pergunta? Eu acho que eu preciso de um emprego novo.